Graça e paz vos sejam multiplicados todos os dias de vossa vida. E quando nós meditamos nesse texto do Sermão do Monte, semana que passou, nós vimos a primeira parte, Mateus 5, 1 a 11, as bem-aventuranças, e hoje essa segunda parte, onde a partir do versículo 12, Jesus, ele trata diretamente de nós e dizendo o seguinte: vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. E aí ele fala de algumas características. Ele diz: o sal, quando perde o sabor, é como terra, como cinza, não serve para mais nada. Ele tem as suas funções. Ou seja, ele olha para mim, para cada um de vocês, para os discípulos, e diz: sejam sal, exerçam vossa função de sal. E já vamos ver quais são as funções do sal. E também, então, ele diz: vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma luz e põe debaixo de uma mesa para esconder. Não, se coloca em cima para ela iluminar o quarto. Então, façam isso. E logo depois Jesus diz assim: eu quero que todos vejam vossas boas obras, a luz que sai de vocês, a capacidade de ser sal, para que glorifiquem o Pai do céu. Porque eles vão ver que vocês são cristãos de fato e de verdade, que houve uma mudança na vida de vocês. E quem fez essa mudança é que é glorificado. Quem fez? Deus. E então Jesus diz: vocês não devem pensar que eu vim aqui para revogar a lei, para mudar alguma coisa da lei, para tirar, para acrescentar. Ele diz: não, eu vim para cumprir. Até o final dos tempos, até o dia do juízo final, nenhum i, nenhum tio vai mudar. E quando Jesus fala da lei, são os 10 mandamentos. A lei que foi dada por Deus para que eu, vocês, cada ser humano, pudesse viver uma vida decente, uma vida perfeita diante de Deus. Se todas as pessoas cumprissem os 10 mandamentos, não haveria necessidade dessas milhares de leis que temos. Não haveria morte, não haveria roubo, não haveria falcatrua, não haveria mentira, não haveria inveja, não haveria corrupção. O mundo viveria em paz. O que acontece? Ninguém cumpre os 10 mandamentos. Exceto um. O que Jesus diz? Eu vim para cumprir. Ele cumpriu perfeitamente os 10 mandamentos que nós não cumprimos. Quantas vezes nós temos raiva, ciúme, inveja, egoísmo, ódio? E olha que, às vezes, quando a gente pensa nesse, por exemplo, no 5º mandamento que diz não matar, a gente diz: não, esse eu cumpro, eu nunca matei, nunca tirei a vida de alguém. Só que Jesus diz assim: qualquer que chamar um irmão de tolo, ou seja, de idiota, de imbecil, já está sujeito ao inferno de fogo. E aí, quem de nós já não fez isso? Movido por raiva, por rancor, por... mas eu estava com sangue quente, eu fiquei com... né? Todos nós. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração, e o nosso coração está cheio de maldade, sim. Muitas vezes nós conseguimos nos controlar, e precisamos. E essa geração nova, hoje em dia, precisa aprender isso. Vivemos uma geração nova que não pode ouvir o não, e por isso o tempo todo a gente vê palavrão, 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 xingamento de filhos contra os próprios pais. E se Jesus diz que aquele que diz, chama alguém de tolo, de idiota, de imbecil, está sujeito ao inferno, imaginem essas crianças. E é muito fácil a gente aprender isso. Eu aprendi com meu pai e minha mãe, nunca falam palavrão. Eles nunca falaram. Se eu perguntar para meus filhos, alguém de vocês já ouviu eu falar algum palavrão? Eles vão dizer que não. Eu já falei algum palavrão? Claro que já. Na minha época de juventude, na hora de um futebol, de alguma coisa, também já xinguei. Mas depois pedi perdão, por quê? Porque eu sei que aquilo ofendeu a Deus. Eu lembro de um dia onde nós fomos disputar uma final de basquete, e logo no início um cidadão levantou, me deu uma cotovelada, abriu meu nariz, aquele seu tanto sangue. E eu vi que ele fez de propósito. E aí o treinador me tirou, claro. E pedi por favor para ele não tirar, né? Mas não dava. Por que eu queria voltar para ganhar o jogo? Não, para devolver. Para devolver. Ser humano. E graças a Deus ele não deixou voltar, nem o juiz. Por quê? Porque depois, o tempo se passou, depois de um ano, a gente conversando, eu e aquele cidadão que bateu, nós somos muito amigos. Quando nos encontramos hoje em dia, isso foi no seminário, ele é um pastor,
colega meu, a gente se dá muito bem. E a gente ri quando lembra daquele episódio e ele diz, olha, o nosso time era muito parelho, a gente foi para a final porque era um time igual. E como você era o melhor jogador de basquete, o melhor armador do time, eu te tirar. Claro que eu não quis quebrar teu nariz, quis fazer sangrar um pouquinho para sair, mas fazer o quê? E a gente ri. Mas na hora do sangue quente, a gente... E quantas vezes a gente comete pecados assim? Por quê? Porque a maldade está dentro da gente. E a gente precisa aprender a se controlar. E por isso que a gente ora sempre para Deus, dizendo que os frutos do Espírito prevaleçam sobre os frutos da carne, que é o ciúme, inveja, egoísmo, ódio, maldade, sexualidade, tudo isso que está dentro de nós. E os frutos do Espírito, Paulo fala em Gálatas, é a bondade, a mansidão, domínio próprio, benignidade, fé, esperança, amor. São frutos que o Espírito Santo nos dá. E quando nós vivemos esses frutos todos os dias, nós não vamos cumprir os 10 mandamentos perfeitamente, mas nós vamos ser sal da terra e luz do mundo. Porque a gente vai aprender a olhar para Jesus, que cumpriu a lei em nosso lugar e foi morto carregando a culpa, e nós não temos mais culpa nenhuma, agora somos chamados de filhos de Deus, e vamos querer viver uma vida de gratidão a Ele. E então vamos sim falar, testemunhar, vivenciar esse amor de Jesus ali onde estivermos, e vamos cumprir a nossa função de sal da terra. Qual era a função de sal naquele tempo? Naquele tempo nem existia energia elétrica. Então o sal era muito importante. Em primeiro lugar, quando fazia um corte, um machucado, se colocava o sal em cima da ferida para quê? Para cicatrizar e matar as bactérias. Essa é a primeira função do sal. Quase não se usa mais para isso hoje, porque a gente tem uma infinidade de medicamentos, mas para isso o sal era usado. O Evangelho faz isso. O Evangelho aponta para Jesus como Senhor, Salvador, e Ele mata a bactéria do pecado. Ele cicatriza a ferida que foi aberta pelo pecado com o sangue de Jesus. Essa ferida é cicatrizada, é fechada, é limpa. A segunda função do sal é dar sabor aos alimentos. Você come um feijão, um arroz, uma carne, qualquer coisa sem sal, né? Agora coloca um sal, o sabor, o gosto. Então o sal serve para dar gosto, ou seja, essa é a função do Evangelho. Ele faz com que você tenha gosto pela vida. O caos do pecado estragou tudo. As pessoas vivem uma vida sem sentido, uma vida não sabendo para onde vão, de raiva, de ciúme, de inveja, onde um passa a perna no outro, um engana o outro, um quer levar vantagem sobre o outro, e as pessoas ficam deprimidas porque não conseguem comprar o que os outros têm, não conseguem ser iguais às outras pessoas que têm isso, têm aquilo, e vivem uma vida sem sentido e procuram se suicidar. É uma vida sem gosto. Porque falta o Evangelho que tempera, que dá gosto, que mostra que Deus está conosco. Nos ajuda a vencer todas as dificuldades e que tudo aqui é passageiro, é terreno e que a felicidade plena e completa é depois com Ele no céu. E quando nós falamos isso e vivenciamos isso na nossa vida, o Evangelho dá gosto na nossa vida e para os outros. E terceira qualidade do sal é conservar. Naquela época não tinha geladeira, freezer. Então se colocava o sal para conservar os alimentos. É isso que o sal faz. Ele nos conserva puros, o Evangelho faz isso. Ele nos conserva fiéis a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, num mundo que está podre por causa do pecado, que está condenado indo para o inferno. Então por isso Jesus disse, não percam as qualidades do sal. Não se tornem insípidos, mas conservem, ajudem a matar a bactéria do pecado. Deem sabor à vida das pessoas. Falem de Jesus, testemunhem Jesus para que as pessoas glorifiquem a Deus que está no céu. O mundo vive em trevas por causa do pecado. Jesus é a nossa luz. E quando Ele brilha em nós, Ele brilha através de nós para as outras pessoas. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agora está tudo iluminado, mas é noite. Se apagasse essas luzes aqui e as luzes ali de fora da pista, a gente ia dar uma canelada aqui. Eu ia ser o primeiro que eu enxergo mal, ia dar logo uma canelada no banco, ia acertar o muro, né? A
coisa não funciona. A gente não sabe a verdade, a realidade das coisas na escuridão. E é por isso que o mundo está em trevas. O diabo é mentiroso, é o sedutor, é aquele que engana, porque ele quer matar o ser humano. Jesus o chama de homicida, ele quer levar o ser humano para o inferno, por isso ele seduz com as ideologias, com o politicamente correto, onde não existe mais verdade. Ele quer desconstruir a família, desconstruir a igreja, desconstruir a fé em Deus, desconstruir o nosso sexo, que ele diz que é gênero, não é mais masculino e feminino. Então ele desconstrói tudo aquilo que Deus construiu para confundir. E é isso que as trevas fazem, elas confundem, e as pessoas não conseguem ver a realidade das coisas. Jesus é a luz. E Jesus, quando foi tentado pelo diabo por 3 vezes, ele não usou a sua sabedoria para discutir com o diabo e mandá-lo embora. Podia ter feito, mas ele nos mostrou o caminho, nos mostrou a resposta, nos mostrou a receita. As 3 vezes ele disse a mesma coisa. Está escrito. Está escrito. Está escrito. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é que nos orienta com a verdade. Num mundo que vive em trevas, num mundo que vive na confusão que existe por aí. A palavra de Deus aponta para Jesus e diz: Ele cumpriu a lei em meu lugar e agora eu não vou mais para o inferno. Ele é o meu Senhor e Salvador e nele eu tenho perdão. Ele me fez filho de Deus e enquanto eu viver nessa vida, eu quero ser sal da terra e luz do mundo para que as pessoas glorifiquem a Deus que me ama, me criou, me salvou, me protege, me ampara e me aguarda no novo céu e na nova terra. Que todos nós possamos ser sal da terra, luz do mundo e estarmos um dia juntos na glória eterna com Ele para todo sempre. Amém. Amém. E a paz de Deus, que excede nosso entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna, para a honra e glória do seu santo nome. Amém.